foto mais famosa da Revolução Mexicana, talvez a mais emblemática da história do país, é aquela onde José Doroteo Arango, mais conhecido como Pancho Villa, está sentado na cadeira presidencial ao lado de Emiliano Zapata Salazar. Trata-se de uma foto muito significativa, justamente porque reflete o momento chave desse grande acontecimento da história do México, onde pessoas comuns, camponeses em sua maioria, se apossaram do lugar que até então as classes exploradoras haviam ocupado. Nesse dia 6 de dezembro de 1914, as tropas desses dois grandes dirigentes revolucionários haviam feito sua entrada triunfal na capital da República para instaurar o governo da Convenção Revolucionária, no momento em que Pancho Villa era o maior chefe militar da Revolução, enquanto o zapatismo era quem havia levantado o programa mais firme em favor das massas camponesas. A revolução estava na antessala das batalhas mais sangrentas, onde, ao final, os setores mais representativos das massas trabalhadoras mexicanas seriam derrotados. Em meio a uma brutal guerra civil, veríamos no zapatismo e no vilismo a procura de um programa revolucionário nacional que contemplasse os operários e camponeses, bem como a gloriosa experiência do governo regional zapatista, conhecido como a Comuna de Morelos. Quais as condições que levaram os camponeses mexicanos a utilizar a Convenção Revolucionária como instrumento de poder? Qual era o programa de Emiliano Zapata e como a Comuna de Morelos, superando esse seu próprio programa, pôs em questão o ponto central de poder da classe dominante? Afinal, como e por que o governo revolucionário à frente da República Mexicana foi derrotado? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 35º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Abrindo a programação do mês de abril, mês que marca o lançamento da edição de número 18 da revista América Socialista, órgão teórico e político da Corrente Marxista Internacional nas Américas, publicado semestralmente pela esquerda marxista no Brasil, nós iremos falar sobre a América Latina, mais especificamente sobre o México. Antes de iniciar a nossa exposição de hoje sobre a Revolução Mexicana, Zapata e a Comuna de Morelos, vamos ouvir o recado da camarada Lucy Dias, militante da Liberdade e Luta em São Paulo, no bloco Nossas Lutas. Nossas Lutas, a esquerda marxista na luta de classes. Olá, companheiros, companheiras, camaradas, ouvintes do podcast da Esquerda Marxista. Aqui quem fala é a Lucy Dias, militante da Liberdade e Luta e membro da comissão organizadora do 2º Seminário em Defesa da Educação Pública Gratuita para Todos. No próximo sábado, dia 17 de abril, às 14 horas, nós vamos começar o 2º Seminário. Esse seminário vai contar com uma abertura explicando as origens da luta pela educação pública gratuita para todos, lá desde a Revolução Francesa, passando pela Comuna de Paris e também pela experiência da Revolução Russa. Também vai ter um painel sobre a conjuntura e as perspectivas da educação brasileira em tempos de pandemia e 2 mesas temáticas, uma delas sobre a experiência e as conquistas da Revolução Russa para a educação e também uma outra sobre como a gente pode construir uma direção revolucionária lutando pela educação pública gratuita para todos. Eu quero convidar cada um de vocês a participar desse 2º seminário, que já conta com mais de 400 inscritos de várias regiões do Brasil, estudantes, professores de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes níveis também. Vai ser muito bacana ter a participação de todos vocês, então não deixa de se inscrever. A descrição com a programação completa, o link de inscrição, enfim, todos os detalhes você vai receber pela descrição do podcast. Um abraço, camaradas, a gente se vê até lá. A
A partir do século XIX, a história do México foi marcada por diversas guerras e revoluções. Desde as guerras de independência, cuja conclusão em 1821 culminou com a transformação daquela que foi a antiga colônia de Nova Espanha no primeiro Império Mexicano, até as grandes lutas republicanas lideradas por Benito Juárez, que passaram pela resistência e inúmeras vitórias contra a ocupação francesa e passaram também pela deposição e fuzilamento do imperador Maximiliano de Habsburgo, um monarca títere de Napoleão III da França. A Revolução Mexicana, iniciada em 1910, também foi um desses importantes eventos da história desse país e nela se expressou de forma aguda e clara a luta entre classes sociais com interesses distintos. As figuras que dela emergiram, como Pancho Villa, Emiliano Zapata Salazar, se tornaram símbolos e com suas trajetórias dentro desse processo, ganharam as mentes e corações de revolucionários do mundo todo, sobretudo na América Latina, assim como mais tarde o fariam Augusto César Sandino e Ernesto Che Guevara. Inclusive, o Zapata foi eternizado pelo ator norte-americano Marlon Brando na produção hollywoodiana Viva Zapata, de 1952, bem como Villa, que foi interpretado mais recentemente, em 2003, pelo famoso ator espanhol Antonio Banderas. Podemos dizer que a Revolução Mexicana foi uma insurreição armada, de caráter popular, cujo cenário político reuniu desde dissidentes burgueses liberais do governo porfirista, camponeses, indígenas e setores da pequena burguesia. Reuniu também lideranças socialistas e anarquistas na luta pela reforma agrária, nacionalização das multinacionais norte-americanas, por reformas eleitorais e liberdades democráticas. Entre 1876 e 1910, o então presidente Porfírio Díaz manteve uma ditadura militar no México com o apoio do grande latifúndio. Era uma ditadura disfarçada de democracia burguesa, onde Díaz se manteve por 34 anos no poder por meio do clientelismo e uma série de fraudes eleitorais. Nas eleições realizadas em 1910, Díaz se reelegeu pela última vez, causando assim uma profunda insatisfação popular e um fracionamento das elites políticas nacionais. Por outro lado, uma grave crise econômica iniciada já em 1907 aprofundou a miséria e as mazelas sociais, sobretudo no campo. A chamada Lei dos Baldios, sancionada por Díaz em 1893, legalizou e aumentou significativamente a tomada das propriedades indígenas pelos grandes latifundiários e especuladores estrangeiros, sobretudo por parte dos vizinhos norte-americanos. Assim, em 1910, Francisco Inácio Madero González, um presidenciável derrotado nas eleições, obviamente fraudadas, se sublevou contra o governo. Um conflito armado teve inicialmente lugar no norte do país, estendendo-se posteriormente por outras partes do território mexicano. Acuado e desgastado com o conflito, o Porfírio Díaz apresentou a sua renúncia e se exilou na França. Novas eleições foram realizadas em 1911. Em campanha, o Madero promete realizar a reforma agrária, buscando com isso ganhar o apoio do campesinato revolucionário, principalmente o que integrava os exércitos de Emiliano Zapata e Pancho Villa, e assim consegue ser eleito presidente em outubro de 1911. Entretanto, o Madero descumpre a promessa de fazer a reforma agrária. Sem outra saída a não ser continuar a revolução, Emiliano Zapata e Pancho Villa e seus respectivos exércitos rompem com o governo e iniciam uma ofensiva militar, dessa vez contra o recém-eleito Madero. Da mesma maneira, em 1913, um movimento contra-revolucionário, encabeçado pelos conservadores Félix Díaz, Bernardo Reyes e Victoriano Huerta, promove um golpe de Estado. O levantamento militar, conhecido como a Decena Trágica, terminou com o assassinato do presidente Madero, do seu irmão Gustavo Madero e do vice-presidente Pino Suárez. Huerta assumiu a presidência, o que desagradou profundamente os principais chefes revolucionários em cena.
Esse seria o estupim de uma luta armada de enorme alcance que percorreu de norte a sul do país, que varreu completamente os resquícios do velho estado porfirista, gerando assim um vácuo político a ser preenchido. Nesse cenário não havia mais forças armadas regulares, apenas os exércitos revolucionários, entre os quais figuravam como as principais forças o exército constitucionalista, comandado por Venustiano Carranza, a Divisão do Norte de Pancho Villa e o Exército Libertador do Sul, comandado por Emiliano Zapata. E foi justamente nessa luta para apear o golpista Huerta do poder que as divergências de classe se expressaram de forma aguda entre essas forças. Carranza era um representante da nascente burguesia mexicana e absolutamente refratário a mudanças sociais. Por isso mesmo temia e odiava os vilistas e os zapatistas, que aglutinavam em seus exércitos uma importante vanguarda revolucionária camponesa. Ele não tinha as mínimas intenções de, digamos assim, expropriar sua própria classe. Ele queria, pelo contrário, potencializá-la. Sua luta contra o golpista Huerta era nesse sentido, e dessa forma Villa e Zapata representavam incômodas pedras nos seus sapatos. Até então, a Divisão do Norte de Villa era a força militar revolucionária mais capacitada em combate. O Carranza estendeu ordens militarmente absurdas na tentativa de criar obstáculos ao Villa e impedir um avanço descontrolado de suas forças. Isso não impediu o famoso General do Norte de conquistar sucessivas vitórias, mas as artimanhas de Carranza, auxiliado por Álvaro Obregón, deixou o caudilho furioso. Em pouco mais de um ano de luta, depois que as forças norte-americanas ocuparam a província de Veracruz, Huerta renunciou à presidência e, assim como Porfírio Díaz, fugiu do país. Com isso, um setor mais, vamos dizer assim, conciliador entre os carrancistas, que temia uma continuidade da guerra mesmo após a fuga de Huerta, induziu a realização de uma convenção revolucionária, com representantes dos 3 principais exércitos que combateram contra o golpista. Nesse sentido, os zapatistas também foram convidados a enviar representantes a essa convenção, mas imensamente desconfiados do Carranza, só concordaram em participar sob 2 condições: que Carranza, figura odiada entre eles, não pudesse concorrer à presidência e que a convenção incorporasse ao seu programa o chamado Plano de Ayala, que era basicamente a proposta de reforma agrária que Emiliano Zapata vinha pondo em prática em seus domínios no curso da guerra. A primeira condição foi aceita mediante ao acordo de que nenhum dos 3 caudilhos poderia ser o dirigente do novo governo. A segunda condição foi aceita a título de programa mínimo, que teria que ser discutido mais adiante, ou seja, foi jogado para as calendas. Ainda que não expressasse completamente a problemática do camponês nortista e não mencionasse nada sobre os problemas da classe operária, entre outras importantes pautas nacionais, a reforma agrária proposta pelo Plano de Ayala se mostrou um importante ponto de convergência entre Villa e Zapata. Isso, na prática, significou a unidade entre os camponeses revolucionários do Norte e do Sul. Desse modo, naturalmente eclode dentro da convenção uma disputa entre 2 grupos: aqueles que aspiravam uma verdadeira e profunda revolução social, que somente seria possível arrasando com a propriedade dos grandes latifundiários e dos burgueses, e os representantes de uma emergente burguesia mexicana, que, através de mudanças meramente políticas, almejavam se pôr à frente de um novo regime no México. Com os zapatistas sem direito a voto e com os vilistas incompreensivelmente renunciando à apresentação de um candidato próprio, a convenção, com voto majoritário dos carrancistas, elege Eulálio Gutiérrez, governador de São Luís Potosí, como presidente da República. Nem isso consegue aplacar a má vontade do Carranza. Incapaz de aceitar a reforma agrária proposta pelos zapatistas e outro presidente da República que não fosse
ele mesmo, ele se retira da convenção, volta para Guadalupe com a maioria do seu grupo e declara guerra contra a convenção. Sem Carranza, a convenção revolucionária naturalmente se converteu no principal instrumento de poder do campesinato revolucionário. A aliança entre os vilistas e os zapatistas e a retirada de Carranza da convenção abre uma situação de dualidade de poderes, que só poderia ser resolvida por meio de uma guerra civil. Villa e Zapata formalizam sua aliança em uma reunião em Águas Calientes, onde reafirmaram a sua rejeição a Carranza, mantiveram a resolução da convenção, que previa que nenhum dos dois deveria assumir a presidência, e reconheceram a reforma agrária proposta pelo Plano de Ayala, de Emiliano Zapata, como o cerne do seu programa. Depois dessa reunião, os vilistas e os zapatistas tomaram juntos a capital da República e instalaram, sem maiores discussões, o Eulálio Gutierrez, aquele que eu falei, que foi eleito por uma maioria carrancista na convenção como o novo presidente da República. Eles não fizeram o menor combate por colocar no poder alguém que lhes tinha uma maior afinidade. Obviamente, o Gutierrez fez de tudo para boicotar os dois caudilhos. Em janeiro de 1915, após a descoberta desse seu jogo duplo e dos seus flertes com os carrancistas, o Gutierrez é deposto e substituído pelo vilista Roque González Graça. Finalmente, um governo revolucionário genuíno é instalado. Dessa forma, a Convenção Revolucionária se depurou desses elementos e tentou, de fato, se debruçar não só sobre a questão da reforma agrária, mas também sobre a questão operária. Entretanto, a luta definitiva da Revolução ainda se dava no terreno militar. O campo de batalha, como em outras revoluções da história, cada vez mais solicitava os quadros revolucionários vilistas mais convictos. Dessa maneira, quem de fato participava das discussões na convenção era uma ala mais moderada, incapaz de compreender as reivindicações mais sentidas dos operários, ao passo que também batia de frente com os zapatistas e o seu radicalismo na questão agrária. E por falar nos zapatistas e nesse radicalismo referente à questão agrária, se faz necessária aqui, a essa altura da narrativa, uma rápida exposição sobre a experiência da Comuna de Morelos. Bom, e para falar dessa riquíssima experiência, dentro da Revolução Mexicana, durante a guerra contra o Díaz e depois contra o Huerta, o zapatismo havia mostrado certa debilidade militar em comparação aos exércitos do norte, pois embora eles tivessem conseguido se estender pelos estados vizinhos por um longo tempo, eles não foram capazes de tomar a capital por si próprios sem a ajuda de Villa. Bom, contudo, a sua ação militar contribuiu com a debilidade do governo de Huerta e sua extensão no centro-sul do país lhes posicionaria como um dos 3 exércitos mais importantes, do país. Porém, mais importante que o avanço militar em si mesmo foi a revolução social radical que os zapatistas aplicavam enquanto conquistavam o terreno. Desde 1911, a luta dos zapatistas havia devolvido as terras aos camponeses. Com a queda de Huerta em 1914, isso se generalizou em todo Morelos. Os zapatistas expropriaram sem indenização a terra e repartiram entre os camponeses. E fizeram o mesmo com a pouca indústria, que eram os engenhos de açúcar, basicamente, e as destiladoras de álcool. Assim, a Comuna de Morelos pôde se desenvolver. Bom, dessa maneira, dentro desse processo, o programa zapatista conhecido como Plano de Ayala foi superado na prática, pois nele só se reivindicava a expropriação de 30% da terra dos latifundiários e dos inimigos da Revolução. O que o zapatismo fez na prática foi acabar com a grande propriedade industrial e fundiária, com isso atacando o elemento central, de domínio das classes possuidoras. Dentro do zapatismo lutaram juntos os indígenas e os mestiços. A identidade de classe era mais poderosa do que as diferenças étnicas.
O poder político da comuna era sustentado em grande medida nas próprias comunidades com métodos de tomada de decisões em assembleias. O zapatismo foi capaz também de atrair uma camada de intelectuais provenientes, em sua maioria, da pequena burguesia. Baseando-se no sentimento das comunidades e expressando suas demandas, esses elementos redigiam manifestos e pronunciamentos. Eles também teriam um papel de destaque na Convenção Revolucionária em distintas etapas e no próprio governo revolucionário. Por exemplo, o ministro da Agricultura da Convenção, o zapatista Manuel Palafox, que foi auxiliado por um grupo de estudantes de agronomia, dentro dos quais, aliás, se encontrava o futuro governador socialista de Yucatán, o Felipe Carrillo Puerto, foi dada a árdua tarefa de levar adiante a reforma agrária com medidas revolucionárias. Enquanto a revolução avançava, a Comuna de Morelos trouxe enormes benefícios. A produtividade aumentou e as pessoas melhoraram seus níveis de vida. Foram decretadas leis que davam liberdades políticas aos povoados, dando-lhes maiores liberdades de organização e decisão. Os governantes trabalhavam sob o controle e subordinados ao poder do povo, que tinha o poder de destituí-los a qualquer momento. O zapatismo pôs o dedo na ferida ao questionar a grande propriedade privada, não só da terra, mas na indústria. Mesmo que os zapatistas tinham nas suas mãos o pouco da indústria local, em particular os engenhos de açúcar, vários desses estavam em mau estado, afetados pela própria guerra revolucionária. Os que eles conseguiram colocar para funcionar tiveram a limitação de contar com pouca matéria-prima à disposição. A cana-de-açúcar, por exemplo, que foi um produto imposto pelos conquistadores e exploradores, os camponeses rejeitavam. O Zapata até mesmo tentou, persuadir os camponeses, explicando com toda a paciência do mundo. Contudo, o governo camponês nunca pôde aproveitar, dessa maneira, a capacidade industrial, o que limitava a sua atuação militar, pois essa era uma importante fonte de financiamento para o desenvolvimento da guerra, que ainda estava sendo travada. Por esse fato, o futuro da comuna dependia cada vez mais do triunfo da Divisão do Norte, que tinha melhores condições de combate na guerra contra os constitucionalistas. Não seria possível aqui, com o pouco tempo que nos é disponível, falar em detalhes sobre todas as minúcias da Guerra Civil de 1915. O fato é que, em 1916, com apoio político e militar do imperialismo norte-americano, o Carranza derrota as forças da Convenção Revolucionária, assume o poder em 1917 e, sem passar por nenhuma Assembleia Legislativa, começa a redigir uma nova Constituição. Entretanto, seu governo é de crise e não consegue pacificar o país. Em 1919, o revolucionário Emiliano Zapata foi executado à traição e brutalmente, pelo general Jesus Guajardo. Tanto o Pancho Villa, quanto o Venustiano Carranza, quanto o Álvaro Obregón também morreriam mais pra frente em violentas emboscadas. Olha, eu acho que aqui cabe algumas reflexões sobre a Revolução Mexicana. Alguns historiadores, cujas teses a gente encontrou no processo de confecção desse episódio, se recusam terminantemente a considerar esse evento histórico como revolucionário, como uma revolução. Eles argumentam que ela não passou de um embate entre grupos de bandoleiros que tiveram ascensão dentro do vácuo político deixado pela queda do regime de Porfírio Dias, onde a fração mais rica, no caso a fração constitucionalista do Carranza, venceu a mais pobre, a zapatista e vilista. Creio que nossa exposição aqui de hoje, sobre esse tema, já tenha sido suficiente para transformar esse argumento em pó. A Revolução Mexicana pôs o campesinato de norte a sul do país em armas. Os camponeses utilizaram a Convenção Revolucionária e o Programa da Reforma Agrária do Emiliano Zapata como instrumento de mudança social em sua luta pela terra e pela liberdade.
Esse é um fato que os acadêmicos a serviço da burguesia tentam desesperadamente apagar. Outra discussão acadêmica se dá em torno das condições que levaram os camponeses à derrota. Muitos historiadores justificam como fator determinante para a vitória do Carranza na Guerra Civil o fato de suas tropas controlarem as regiões mais ricas do México e o apoio dos gringos norte-americanos, que, como a gente pode imaginar, tinham total afinidade com o programa burguês do Carranza. Em uma guerra, o dinheiro, o maior acesso a provisões e apoio político realmente proporcionam, uma superioridade. Mas se isso fosse de fato determinante, poderíamos concluir, segundo essa lógica, que nenhuma guerra revolucionária de oprimidos contra opressores teria tido êxito na história da humanidade. A Revolução Russa, por exemplo, teria sido derrotada. Mas então o que determinou a derrota dos camponeses revolucionários? O Villa e o Zapata perderam a revolução, em grande parte porque não puderam estabelecer uma aliança prática e de fato duradoura no terreno político e militar. Isso é um fato, mas sobretudo porque não contavam com um programa revolucionário para além do plano de Ayala, que eles pudessem oferecer aí para todo o conjunto das massas exploradas do país. Na verdade, a incapacidade da Convenção Revolucionária de forjar um programa comum que consolidasse a aliança entre camponeses revolucionários e operários foi o mais importante fator que fez a balança da vitória pender em favor dos carrancistas. E não foi só isso. Só essa unidade não teria sido suficiente, mas sim um programa socialista que oferecesse uma perspectiva revolucionária de reorganização da economia e de um governo nacional dos trabalhadores. Quando a convenção decidiu ao menos debater um programa que não era esse, mas era um programa de fato mais amplo, já era tarde demais. Inclusive o próprio Carranza, em 1914, em Guadalupe, região que ele governava, foi obrigado a fazer concessões aos operários para afastá-los dos ideais revolucionários da convenção, ao mesmo tempo que se viu obrigado também, pelo grande movimento camponês que incendiava o país inteiro, a incluir em seu governo regional reformas sociais em favor desses camponeses. Ele sabia que o aspecto da correlação de forças político-militares por si só não venceria a guerra contra os seus oponentes. Em uma situação hipotética aqui, se os exércitos do Villa e do Zapata tivessem triunfado, um governo revolucionário dos camponeses seria vacilante diante das pressões da burguesia emergente e dos seus próprios irmãos operários. Seria um governo que no limite defenderia o direito à propriedade individual e o caráter burguês da economia, mantendo assim as relações capitalistas que inevitavelmente gerariam novas desigualdades. Por fim, a Revolução Mexicana, dentro da qual se desenvolveu essa rica experiência da Comuna de Morelos, que com todas as suas debilidades superou o plano de Ayala e pôs em questão a propriedade privada, deixa um valoroso legado para as futuras gerações de revolucionários. Para além dos atuais grupos que hoje no México se proclamam zapatistas e reivindicam, por exemplo, o guerrilheirismo, esse legado nos demonstra a real necessidade de avançar na construção de uma organização revolucionária de massas ligada ao movimento vivo dos trabalhadores com um programa socialista e internacionalista. Nos dias de hoje, esse é o combate da corrente marxista internacional no México, no Brasil e em todo o mundo. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a obra Paisagens Mexicanas, Variações Sinfônicas do compositor mexicano Carlos Chávez. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas!
Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.